Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar a semana um pouco diferente, sem fazer cálculos como toda segunda, começamos fazendo aula, cálculo e tal. Hoje vai ser um pouco diferente, vamos responder questões muito importantíssimas para quem vai fazer essas provas. Alguns alunos me perguntaram, professor, compensa chutar questões CESP no modelo certo ou errado? Porque eu escutei lá no cursinho, meu amigo me falou, o pessoal que passou no concurso disse que fez isso e deu certo e tal. A gente vai colocar tudo na ponta do lápis e ver se de fato compensa fazer esse tipo de tática de chutar questões CESP no modelo certo ou errado. Tudo bem assim? Então vamos lá fazer essa análise. O grande problema das questões CESP no modelo certo ou errado é a seguinte: se você responde uma questão certa e marca outra errada, elas vão se anular e o seu ponto vai ser zero, ou seja, todo o seu trabalho foi perdido. Então imagine a seguinte situação hipotética. Você vai estar fazendo uma prova de português, né? Você está fazendo lá a prova de português e essa prova ela possui 20 questões. Dessas 20 questões, você acerta 15 e dessas 20 questões você erra 5. Ou seja, você errou 5 e acertou 15. De acordo com os cálculos da CESP, uma questão certa anula uma questão errada. Então, os seus pontos líquidos nessa prova foi apenas 10, ou seja, você acertou 50% da prova. Se você não tivesse chutado essas questões, ou seja, marcado as questões que você não tinha certeza, que você não sabia a resposta, sua pontuação nessa mesma prova seria 15. Ou seja, você teria acertado 75% da prova se não fossem os seus erros que descontassem os seus acertos. Por isso, o grande temor da CESP, não responda questão que você não sabe. E quem fala isso está errado, professor? Não, quem fala isso está certíssimo. E o pessoal que chuta as questões, ele chuta baseado em quê? Seguindo a orientação de quê? Se tem uma situação dessa, então praticamente é furada chutar. O pessoal que chuta a questão, chuta levando em consideração o seguinte fato. Como a CESP, uma questão anula uma certa, a banca obrigatoriamente ela fica na posição de balancear as questões. Como assim balancear as questões, professor? Colocar aproximadamente a metade de questões certas e a metade de questões erradas. Imagina essa mesma situação de uma prova de português com 20 questões. Aproximadamente 10 estão certas e aproximadamente 10 estão corretas. Porque se alguém decidir meter o louco e colocar tudo certo, ele vai acertar 10 questões, mas por sua vez ele vai errar 10. Elas vão se anular e a pontuação dele vai ser o quê? Vai ser zero. Concorda? Sempre é meio a meio, professor. Não. Às vezes a CESP coloca 9, 11, 8, 12, mas sempre fica nessa casa. E como é que o pessoal diz que chuta essas questões? Isso de fato realmente acontece? Sim, isso de fato realmente acontece. E eu vou mostrar aqui para vocês a prova da Polícia Federal que foi aplicada esse ano, certo? Prova da Polícia Federal que foi aplicada esse ano. A tão badalada prova da Polícia Federal. Veja aqui, ó. Tá aqui, ó. A prova da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, PF, tudo bem? 2021. E aqui nós temos português, manual de redação, estatística. Então vamos para a estatística, né? A prova de estatística que deu o que falar. Quantas questões tem aqui na prova de estatística? Vamos ver aqui onde começa a estatística, né? Lei especial começa aqui, da questão número 37. Tudo bem, ó? Então vai dar 37, então temos 3, 6, 9, 10, 11 e 12. 12 questões de estatística, levando a lógica 6 certas e 6 erradas, ou aproximadamente isso. A prova começa da questão número 37 e vai até a 48. Vamos ver aqui no gabarito. Começa da 37 e vamos ver aqui, ó. Da 37 e vai até a 48. Tudo isso aqui é a prova de estatística da Polícia Federal. Vamos ver quantas questões tem certas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, 12 questões, 5 estavam certas e 7 estavam erradas. Veja que teve o balanceamento. Vamos ver outra disciplina. Ah, foi coincidência. Vamos ver outra disciplina aqui. Vamos procurar outra disciplina. Manual de redação. Vamos ver aqui manual de redação da presidência. Foram quantas questões? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Da 19 até a 24. Vamos olhar aqui agora no gabarito, da 19 até a 24. Vamos ver aqui, da 19 até a 24. Tá aqui, questão certa nós temos 1,
2, 3. Então observe que foram 3 questões certas e 3 erradas, exatamente metade. Concorda? Consequentemente, usando esse tipo de raciocínio, as pessoas decidem chutar. Agora decidem chutar como? Se você está respondendo essa prova de manual de redação, né? Você tem 6 questões, dessas 6 questões você respondeu 3 certas e tem absolutamente certeza que respondeu essas 3 certas. Se você levar em consideração que a CESP balanceia as questões, supostamente as outras 3 estarão o quê? Erradas. Mas sempre, toda vez, a CESP vai balancear meio a meio? Não, vimos que não vai sempre balancear meio a meio. Eu já peguei uma prova de 5 questões, onde uma estava certa e as outras 4 estavam erradas. Tudo bem assim? Então, as pessoas gostam de correr esse risco e nas outras 3 marcarem erradas. Agora imagine, se dessas 3 que você marcou, porque assim, se você está estudando para concurso, isso já aconteceu com você de certeza, isso que eu vou falar agora. Você está lá estudando, resolvendo uma prova, vou resolver essa prova. Aí você marca uma questão e vai conferir o gabarito. Quando você está conferindo o gabarito, você diz, não é possível, essa questão aqui que eu marquei ela é certa, esse gabarito só pode estar errado, alguma coisa aconteceu, porque eu tenho certeza da minha resposta. Quando você vai lá conferir, o gabarito realmente estava errado. Ou seja, para você ter exatamente certeza das questões que você respondeu, você tem que estar muito bom, você tem que ter estudado muito. E para você ter estudado muito, você não vai precisar de usar esse tipo de artifício. E quando você vai fazendo isso, imagine que você faz isso numa prova grande, certo? Como português aqui da CESP, foram 20 e poucas questões dessa prova da Polícia Federal. Imagine que foram 25, eu acho, 25. Imagine que dessas 25 você responde 12 de certeza. Essas 12, 6 está certa e, não vamos colocar assim misturado, 3 está certa, né? E 9 estão erradas. Sobra as outras questões. Sobrou quantas questões? Sobrou 13 questões. Dessas 13 questões aqui, está misturado certo ou errado. Você vai correr o risco de, nessas 13 questões, você fazer um balanceamento com esse número pouco que você acertou e correr o risco das 12 questões que você acertou ou supostamente acertou, baixa esse ponto, certo? Então perceba que se você está estudando direitinho para o concurso, não corra o risco de chutar questão que você não sabe. Principalmente questões onde você tem aquela dúvida forte. Deixe em branco, não corra o risco. É melhor você ter os seus pontos pouquinhos, não ser reprovado, ficar ali tentando brigar, do que você estragar tudo por conta de uma besteira que você viu aí que alguém falou. Tudo bem? Então, não correr esse risco. Evite de chutar questões CESP no modelo. Ah, professor, mas era pouquinha questão. Eram só 4 questões e eu tinha certeza de 2. Certo? E se a CESP botar tudo certo? Não, isso não é uma regra de sempre não. Feito eu disse a você. Eu já peguei uma prova da CESP que tinha 5 questões de matemática. 1 estava certa e as outras 4 estavam erradas. Isso não é uma via de regra. E normalmente quando as questões são poucas, eles fazem isso, mistura, não bota muitas certas ou muitas erradas. Não entre nessa furada, certo? É melhor, feito eu estou dizendo, você ter os seus pontos certinho e não ser reprovado e estar lá, concurso de polícia militar, concurso assim de massa e tal, que você conseguir se manter nos aprovados já é uma grande vitória para quem estuda pouco, para quem concilia trabalho, porque TAF já derruba um monte, exame físico derruba um monte, distância derruba um monte e você está lá na briga, né? Às vezes você tem o prazo de validade que é de 2 anos e tal, então é melhor você não correr o risco de chutar. Tudo bem assim? Espero que esse vídeo tenha ajudado você com algumas orientações com relação a essa prova, né? Reforço de novo, estou falando pela 3ª vez, 4ª vez, eu já perdi a conta. Não chute questões CESP no modelo certo ou errado. Imagina o peso na consciência que você chegar em casa, você vê as questões que você chutou, a pontuação que você poderia ter de brigar por uma vaga, por conta que você chutou, diminuir e você ficar fora daquelas vagas. Imagina o peso na consciência que você vai ficar. Tudo bem assim? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você com as dúvidas com relação a chutar ou não chutar questões certas. Se ajudou, comenta, se inscreve no nosso canal, compartilha com a galera que está estudando para esses concursos lá de Alagoas, para nos ajudar no crescimento do canal. Tudo bem assim? Valeu e até mais!